advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não criam, se lhes fosse contado. Eu leio mais uma vez o verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem o quê? Atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhe fosse contado. Está vendo aí, pessoal, que aqui ele está lembrando o que Deus havia dito lá no passado. Agora veja o versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Por favor, pessoal, agora vai lá no capítulo 2 e o verso 1. Diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Ele está dizendo: eu vou ficar de guarda aqui, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. E que resposta terei à minha queixa. Então vocês notaram que ele reconhece que não está orando e sim fazendo uma queixa. Está fazendo uma queixa. Ele está dizendo assim: eu estou perplexo. Estou orando, o Senhor não me ouve? O que vejo é os ímpios sobressaindo, e tu ficas calado. Aí no capítulo 2 ele diz: pois então eu vou ficar aqui de sentinela no muro, vou ficar de guarda, esperarei o que tem a falar para mim. Qual a resposta que tens para a minha queixa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a sua queixa? Estou fazendo uma pergunta e você responde para você. Você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, qual é a sua queixa? Eu não estou aqui, pessoal, me desculpe, eu não estou aqui fazendo um montim para se revoltarmos contra Deus e culpar a Deus pelas coisas ruins que acontecem. Eu não estou dizendo isso e não estou fazendo isso.
Nós estamos diante de um texto que agora o profeta está falando com Deus sobre as questões que têm acontecido naquele país, e a resposta que no momento em que ele ora, a resposta que ele tem é dizer o seguinte: eu vou simplificar. Ele está dizendo, Deus respondeu dizendo o seguinte: a princípio você não viu foi nada, mas eu estou olhando para as nações e fico pasmo. Eu estou simplificando para você. E o Senhor disse: você não viu ainda foi? Você não viu foi nada ainda. Ora, se ele disse que já estava pasmo por tudo que estava acontecendo, e agora que a primeira resposta que ele tem do Senhor é dizer: você não viu foi nada, você vai ficar mais pasmo quando eu revelar para você o que vem por aí. Versículo 2: então o Senhor respondeu. Versículo 2, pessoal: escreva claramente a visão em tábuas. Mandou ele escrever, para que se leia facilmente. Verso 3: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. Fala do que, gente? A visão fala do fim. Não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não o quê? E não se atrasará. Vamos lá no capítulo 3 e o verso 16, nós vamos ver o que ele fez depois da resposta de Deus. Depois da resposta de Deus, o que ele fez? Capítulo 3, verso 16: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Verso 17: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não haverá produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano, ó Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo ligeiro, né? Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo no meu coração. Amém, pessoal? É emblemático esse texto aqui. A gente tem que prestar muita atenção desde os primeiros versos, no meio e no fim que lemos, porque se naquela época do profeta Abacuque, sei lá, uns 400, 500 anos antes de Cristo, e o Senhor falou com Abacuque que coisas terríveis ainda iriam acontecer. Se o profeta estava alarmado pelo que estava acontecendo no momento, o Senhor disse: você não viu nada ainda, você vai ficar mais pasmo
por aquilo que ainda vai. Agora olha para mim e preste atenção, pessoal. Cristo veio trazer a boa nova de salvação, justamente para salvar os seus. Foi para o Pai preparar lugar e mandou os discípulos irem a todo mundo e pregar o Evangelho. Anuncie as boas novas, porque eu vou para o Pai e eu voltarei para vos buscar. Ok, 2025 anos já se passaram, e todo dia a gente vê uma coisa terrível acontecer. Todos os dias a gente acha que já viu tudo, quando a gente fica perplexo por situações que acontecem no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, coisas terríveis. Então o profeta está vendo aquilo e está dizendo: tá, será que isso é agora, Senhor? Ele perguntou, e o Senhor disse: não, nem agora não, é mais para frente. E aí o que eu me apego nessa palavra é que o profeta está ouvindo o que Deus está dizendo. Olha, o negócio não está fácil, eu sei que você está orando, achando que eu não estou vendo, achando que eu não estou fazendo nada, mas eu estou dizendo para você, a coisa vai piorar. Aí ele está ouvindo aquilo. Tá, o Senhor, eu estou clamando, eu estou vendo a injustiça, eu estou percebendo que Deus parece que Deus não está fazendo nada, e ainda está me dizendo que vai piorar. Eu estou vendo as injustiças acontecerem, eu estou clamando, parece que Deus não está agindo, e Deus ainda está dizendo que o negócio vai ficar feio. Qual é a posição dele? Ele pede a morte? Eu estou falando do profeta Abacuque. Ele está pedindo para morrer? O que ele está dizendo? Tá bom, Senhor, eu vou fazer o quê? Se o negócio está ruim, o Senhor está dizendo que vai piorar. Então, quando essas coisas acontecerem, pega isso aqui, pessoal. Quando essas coisas tiverem para acontecer, quando eu plantar e eu não colher, quando eu não tiver mais animais nos estábulos, quando eu não tiver mais nada, quando eu trabalhar e as coisas não acontecerem como eu quero, qual foi a palavra que ele disse? Ainda assim exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Gente, se eu fosse Deus e visse uma declaração dessa, eu abençoaria Abacuque na mesma da hora. Você está me entendendo? Isso é que é servo. Porque eu posso falar, pessoal, tem muitos servos inúteis, me desculpe usar essa expressão, nos dias de hoje, que só querem dar glória a Deus, servir a Deus, quando a coisa está boa. Servos inúteis. O verdadeiro servo do Senhor, ele vai estar na presença do Senhor em todos os momentos, bons e ruins. Que negócio é esse? De dar glória a Deus e de servir a Deus só quando tudo vai bem. Não é assim, pessoal. E nós estamos aprendendo com Abacuque. O Senhor falou para ele. É claro que o Senhor viu ele dizendo: Senhor, a injustiça está comendo solto nesse mundo. A justiça não vale mais, a justiça dos homens não vale mais nada. Ele está dizendo aqui no texto: a justiça dos homens não vale mais nada. Quem está mandando é os ímpios. O que está prevalecendo não é o certo, o que está prevalecendo é o errado. O que está prevalecendo não é mais a verdade, é a mentira. Abacuque está dizendo isso, e o Senhor está ouvindo.
E ele está dizendo: ô Senhor, me tira dessa, faz alguma coisa, manifesta, Senhor. E o Senhor vai e diz para ele que o negócio vai o quê? Está acontecendo isso com você? Ou você já passou por um momento como esse? Você se encontra, estou falando com você, pessoal, e você que está me assistindo aqui, qual é a sua queixa, qual é a sua decepção nesse momento? Não com Deus, tá, pessoal? Decepção com Deus, jamais. Mas você se decepciona. Com o que você se decepciona? Você se decepciona com o vereador que você votou. Você se decepciona com o deputado que você votou, o presidente que você votou. Você se decepciona com alguém para qual você deu um voto de confiança e aquela pessoa foi lá e fez besteira. Você faz o quê? Se decepciona. Você se decepciona com aquele que te chamava de amigo, mas te apunhalou pelas costas. Você se decepciona. Com Deus não. Com Deus você não se decepciona. Mas o Abacuque, ele está vendo todas aquelas questões acontecerem, e a resposta que ele tem de Deus é que vai piorar. E aí? Vai se decepcionar? Se fosse você, se você estivesse na pele de Abacuque: Senhor, estão falando mal de mim, roubaram o que eu tinha, eu não consigo vencer em nada, o que eu saio na rua e o que eu vejo é injustiça comendo solta. O que está acontecendo, Senhor? Eu estou falando, se você está nessa perspectiva, aí Deus fala assim para você: vai piorar. Pergunto, qual seria a sua atitude? Você pediria a morte? Você abandonaria Deus? Ou você se manteria firme, dizer: Senhor, me dá força para me suportar isso, já que o Senhor está dizendo que isso vai acontecer, me dê forças para que eu possa suportar isso. Qual seria a sua atitude? Me dê força, Senhor, para que eu possa suportar isso. O Senhor está dizendo que vai acontecer, então eu não tenho como convencer o Senhor a não fazer isso. Me dê força. É o que Abacuque está dizendo: eu me alegrarei no Senhor. A gente está aprendendo muito aqui hoje, pessoal. Eu já vi gente dizer assim: eu não vou mais na igreja porque eu fiz uma campanha, eu dei uma oferta e eu não recebi a minha bênção. O que eu vou fazer lá na igreja? Eu já vi muitas pessoas falarem e se comportarem assim. Isso é triste, pessoal. Eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Deus, Ele não é uma mercadoria que se compra, que se paga, que você pede lá no delivery e o motoboy chega lá na sua porta e diz: ei, você pediu isso aqui a Deus, eu te trouxe. Você pediu? Não, você comprou a Deus, eu te trouxe. É assim? Não é assim, pessoal. Mas está acontecendo isso. Está acontecendo isso, que as pessoas, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que existe muitas pessoas que elas estão sendo levadas por esse vento, de que se o vento está a meu favor, eu dou glória a Deus. Se Deus não me ouve, se a resposta não vem, e aí às vezes culpa até a igreja. Eu fui na igreja A, fui na igreja B, fui na igreja C, não sei o que. Eu vivo pulando de galho em galho até eu acertar, até eu receber a minha bênção. Pois você vai viver pulando e não vai encontrar. Eu estou falando bênçãos de Deus, porque quando Deus dá uma bênção para você, ela não te acrescenta dores. E tem muita gente achando que recebeu uma bênção e depois ela perde ou lhe acrescentou alguma dor. E eu digo que aquilo não foi uma bênção. Há quem diga assim:
Foi bom enquanto durou. Mas isso não é bênção. Bênção é bênção, não acrescentadores. A bênção te faz estar num estado feliz com Deus. Amém, pessoal? Então, o profeta Abacuque, profeta contemporâneo ao profeta Naum, aliás, aqueles menores profetas, ele está revoltado porque ele está vivendo um grande dilema. E por que, Senhor? E por que aquilo? E por que no Senhor? Então, durante muitos anos, pessoal, os caldeus, eles oprimiram o povo de Deus. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram os ímpios, eram os idólatras e os perseguidores da fé abraâmica. Então eles faziam para mostrar mesmo a perseguição ferrenha para com os judeus. Faziam questão de persegui-los e humilhá-los. E dentro de todo esse contexto está lá o profeta Abacuque apanhando também. E ele está perguntando: Senhor, o que é isso? O que é isso? E agora está acontecendo uma transição, pessoal. Sai os caldeus da Síria e a Babilônia. É o fim da Síria, dos caldeus, o início de uma outra escravidão babilônica. Não acaba não essa luta, é? Agora você entende o porquê Abacuque está furioso no capítulo 1. Ele questiona a Deus: cadê a sua justiça, ó Deus? Um povo justo sendo oprimido. Foram oprimidos pelos caldeus, agora sendo oprimido pelos babilônicos. E todos nós sabemos que depois que eles saíram dessa escravidão dos babilônicos, vieram os romanos. E bem antes disso, lá atrás, os egípcios. Veja, o povo de Israel sempre sendo perseguido pelos egípcios, pelos caldeus, pelos babilônicos, pelo Império Persa, pelos romanos. E hoje a perseguição contra os cristãos e a fé abraâmica vem por parte de quem? Dos ímpios, que o inimigo usa eles para tentar nos envergonhar, até nos enfraquecer, até que não reste mais nada. Essa é a vontade do inimigo. Já que ele não pode, escuta isso, já que ele não pode derrotar Deus, ele tenta destruir a sua criação, que sou eu e é você. O inimigo pode contra Deus? Ele vai tentar então contra eu e você, que somos criaturas dele. E aí a gente fica como, bispo? No meio desse fogo cruzado? Não, pessoal. A gente recebeu o alerta de Jesus que disse: vocês terão lutas, perseguições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando Jesus disse: tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte: vocês não vão estar sozinhos, eu estou aqui. Amém, pessoal? Está me entendendo o que eu estou falando? Você não vai mais levar as mãos à cabeça e dizer: agora eu estou perdido. Não, com Deus você não está perdido. Com Cristo você não está perdido. Você pode estar cercado, mas perdido não. Você pode estar oprimido, mas derrotado não. Está me entendendo, gente? Você pode estar sendo caçado, mas não derrotado, porque o Senhor disse: eu venci o mundo. Uma expressão para ficar na sua mente: eu não estou perdido porque Cristo venceu. Tenha isso em mente sempre. Então, gente, Deus tem 3 formas de responder: o sim, que é aquela resposta que vem na hora, que a gente adora, né? Deus tem 3 formas de responder o sim. A primeira:
O segundo, o não, que é às vezes um tapa na cara. Você pede e Deus disse não. O Abacuque diz: muda isso, Senhor. E o Senhor diz: não, vai piorar. E a terceira é o sim, mas não agora. O primeiro é sim, na hora. O segundo é não. E o terceiro é sim, mas não agora. Então, como a gente vai digerir isso? A gente tem que ter muita maturidade na fé. E quando eu falo de maturidade, eu não estou falando simplesmente de conhecimento bíblico, mas sim de maturidade espiritual. Maturidade espiritual para dizer o seguinte: Deus não se esqueceu de mim. Diga: Deus não se esqueceu de mim. Você tem maturidade para isso? Você tem maturidade para entender isso? Deus não se esqueceu de mim. Ah, mas o mundo está rolando sobre a minha cabeça. Mas Deus não se esqueceu de mim. Estou perdendo tudo, mas Deus... Você tem maturidade para isso? Ou você então chuta o pau da barraca e diz: quero saber mais de nada, vou na igreja mais nada, que louvor mais que nada. Tem muitas pessoas que estão aderindo isso, como se Deus fosse o seu empregado e tivesse a obrigação de fazer na mesma da hora. Não é assim, minha gente. Não é assim. Abacuque dizia: como é que o Senhor disse que ia me abençoar, mas até agora eu só vejo sofrimento? Já fez essa pergunta também? Eu recebi uma promessa de Deus há 10 anos atrás, há tantos anos atrás, que o Senhor iria me abençoar, me prosperar, mas o que eu vejo é só pancada. O que eu estou vendo é só perdas. É essa a sua pergunta ao Senhor? Tá, e o seu comportamento? Ainda assim o louvarei? Ou, Senhor, me fortaleça para que eu possa vencer isso? Porque se a resposta da sua oração foi o sim, mas não agora, fique confiante, porque aquele que prometeu, ele cumpre o que fala. Amém, pessoal? E o que eu acho lindo aqui é ver que Abacuque, ele crê na resposta de Deus. E aí eu pergunto a você: até que nível de fé você está preparado para passar por provas que você não quer? Você que está bem empregado, você não quer perder o seu emprego. Você que tem uma fonte de renda boa, você não quer perder a sua fonte de renda boa. Mas Jesus disse que nós teríamos o quê? Aflições. Como entender isso? O Senhor disse que iria me abençoar, mas o poço que eu cavei tomaram de mim. A safra que eu iria colher, foram lá na minha frente e me roubaram à noite. Como entender isso? Você tem maturidade para dizer: Senhor, o Senhor não viu quando aconteceu aquilo? O Senhor não percebeu quando aconteceu aquilo? É claro que o Senhor viu, mas o Senhor está nos dando sinais. O Senhor está nos provando. O Senhor tem um plano que é bem melhor do que o meu, que é bem melhor do que o seu. Glória a Deus, pessoal. Então veja como Abacuque vai lidar com essa situação. Ele começa a se preparar para enfrentar dias difíceis. Eu acho que você deveria fazer o mesmo. Que isso, bispo? Profetiza coisas boas. Eu profetizo coisas boas. E que você comece a entender, a se preparar para os embates da vida, para que quando eles chegarem até você, você não enlouqueça. Amém, gente? Tá me entendendo? Sabe por que a gente ora?
todos os dias. Sabe por que a gente lê a Bíblia todos os dias? Pelo menos eu faço isso e tenho até um devocional todos os dias pela manhã. Por que faço isso? Imagine você ser um jogador de futebol ou qualquer outro atleta, ou mesmo um soldado do exército. Você precisa estar bem fisicamente. E para você estar bem fisicamente para as atividades que você atua, você precisa treinar. Não precisa treinar? Treinar. Precisa correr. Não pode sair da dieta. Tem que fazer os exercícios. Para que, eu estou falando no esportista, tá? Um esportista e um soldado do exército. Ele precisa estar bem, fisicamente e mentalmente. Então ele precisa ir para a academia. Ele precisa estar com o corpo leve, para qualquer momento, ou o soldado ir para a batalha, ou aquele que é o jogador de futebol, ele ter uma condição física boa para poder correr, para poder disputar uma bola, para estar bem fisicamente. Então ele precisa treinar. Ok. Nós precisamos orar e ler a Bíblia todos os dias. A gente precisa treinar. E se a gente tem esse treinamento, quer dizer, a gente está preparado, quando os embates vier, eu estou pronto, eu não enlouqueço. Posso até ser atingido, mas eu não caio. Amém, gente? Posso até ser ferido, mas eu não caio. Consegue entender a expressão? Perdi o emprego, mas não perdi a fé. Perdi o meu bom salário, a minha boa condição de vida, mas eu não perdi o quê? A fé. Quando eu falo não perder a fé, estou querendo dizer, não perdi a minha convicção. Não vou me descabelar, não vou enlouquecer, não vou fazer bobagem. Não vou fazer por quê? Porque eu sei que Deus não se esqueceu de mim. Glória a Deus, pessoal. Tá, agora se você não ora, você não tem comunhão, você não lê a Bíblia, você não tem nenhum tipo de momento com Deus, você está totalmente aléu, despreparado. O primeiro vento que vem vai te levar, não vai sobrar nada. Você vai gritar, você vai espernear, mas não vai acontecer nada, porque você estava totalmente despreparado. E o que mais Jesus alertou sobre o bom andamento da vida de um cristão é orar e vigiar. Claro que existem os outros detalhes, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e tantos outros detalhes. Mas para se manter de pé, precisa fazer o que, gente? Orar e... O que Jesus quer dizer com isso? Fica atento, fica esperto. E o Abacuque, quando ele recebe essa resposta de Deus, aí ele então diz, então tá bom, eu vou me preparar para dias difíceis. E quando me acontecer que a figueira deu o seu fruto murcho, minguou-se, quando os meus animais morrerem ou forem roubados, ou quando coisas ruins me acontecerem, eu exultarei no Deus da minha salvação. E o problema de muitos, pessoal, é que em meio a tantas as provas, não vê que está sendo formado em si, na sua vida, ou formado ou destruído. Tem uns que estão sendo formados e outros estão sendo destruídos. Tem gente que não percebe isso. Não percebe isso. Eu ainda há pouco falei sobre a maturidade. Tem gente que simplesmente diz assim, não, eu nasci para isso não, eu não aguento não. Nunca vai realizar seus sonhos, nunca
verá seus sonhos realizados. Mas aqueles que dizem: eu aceito o desafio, vou para cima, meu Deus não se esqueceu de mim, Ele venceu a morte, Ele está vivo, eu creio que essa fase vai passar. Diga: vai passar. Vai passar, gente. As suas lutas vai passar. Olha, José passou por uma luta danada, mas sempre confiante. Como é que terminou? Governador, cabeça. E a fase que ele viveu foi dificílima, mas suportou. Foi preso, foi injustiçado, mentiram contra ele, e ele sempre buscando forças no Senhor. E o Senhor fez com que ele se tornasse o quê? Governador. O projeto de Deus se cumpriu, mesmo quando Deus alertava. Ainda sobre José, ele via o sol e a lua se curvar, ele via os feixes, os 11 feixes se curvar diante do dele. O que Deus estava dizendo? Eu vou te exaltar, vou te exaltar, vou te exaltar, vou te exaltar. Mas na realidade, o que estava acontecendo? Só peia. Ele estava vendo, ele estava recebendo de Deus uma promessa, mas na realidade só estava apanhando. Mas aguentou, suportou dando glória a Deus. E o fim, eu já disse, foi governador. Os humilhados foram o quê? Para terminar, pessoal, vamos lá no capítulo 3 e o verso 17. Lê novamente o que diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E me alegrarei no Deus da minha o quê? Então, pessoal, a gente tem que aprender a confiar e esperar no Senhor também. A gente tem que aprender isso. Se você não aprender isso, não tem como você ver os planos de Deus se realizar na sua vida. Você pensa o quê? Que Deus diz: ei, eu vou te abençoar, e você, oba, e é só isso. É só, vou te abençoar e não precisa você fazer nada. Não, você tem que fazer sim, senhor. Você tem que acordar cedo, tem que trabalhar, você tem que aprender a renunciar a muita coisa. Sim ou não, pessoal? Tem que renunciar. Você pensa que a bênção vai vir assim, mão beijada? Tem que suar, tem que se esforçar, tem que fazer por onde recebê-las. E quando as dificuldades chegarem, lembra do treinamento. Lembra do treinamento. Eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente. A verdade é corpo, alma e espírito, né, gente? Tem que estar bem no corpo, saúde. Tem que estar bem espiritual, mentalmente. Sua mente tem que estar bem. Quando é que a mente de uma pessoa está ruim? É quando ela começa a ouvir todo mundo. Você não tem que ouvir todo mundo. Quer desgraçar a sua vida? Ouça todo mundo. Ouça todo mundo. Você desgraça a sua vida. Uma pessoa que não está bem mentalmente falando, muitas das vezes ela não tem a capacidade de decifrar do que é certo, do que é errado, do que lhe faz bem, do que lhe faz mal. É empurrado por um sentimento de sonho ou esperança muito longe, porque o que ela quer mesmo é ser livre daquela dor que lhe oprime naquele exato momento. Então ela ouve todo mundo. Todo mundo chega e diz: toma esse chá.
O outro diz, mas o outro falou que era o chá de não sei o que. Aí o outro diz, não, a minha avó disse que era o chá de não sei mais o que. E ouve todo mundo, e aí o teu estômago não vai entender o que é que está entrando ali. E vai te fazer bem ou mal? Você ouviu todo mundo. Ouve a pessoa certa. Uma pessoa que não está bem mentalmente, ela não tem a capacidade de filtrar isso. Ela se lança no primeiro que chegar. E como está bem, ô bispo, mentalmente falando? Exercícios. Leia a Bíblia. Ouça a palavra. Ouça o quê? A palavra. Eu não estou falando para você ler, comprar o livro do fulano de tal, nada disso. Eu também tenho livros. E não faço propaganda deles aqui. Porque o que leva para você a mensagem da palavra ela que vai te curar, ela que vai te levantar, ela que vai te salvar, ela que vai perdoar você. É a palavra de Deus. Não é a palavra do meu livro, é a palavra de Deus. Você precisa também estar bem espiritualmente falando. É aquele treinamento que falei para você. Faça isso, pessoal. E se os dias difíceis vierem, estamos no final do mês de maio. Nós vamos entrar numa nova etapa. Se for ruim ou difícil, você vai estar o quê? Preparado. Amém? Vai estar preparado. Ô bispo, mas eu quero que os próximos dias sejam dias bons. Eu também quero. Quem quer? Eu também quero. Mas quem decide é Deus. Se vai ser bom ou ruim. O tempo inteiro o governo mexe na economia e só sobra pra gente. Só sobra pra gente. Ninguém aguenta mais esse dólar nas alturas. E quando a gente acha que vai melhorar, tome outro soco no estômago. Então nós temos que focar no que diz a palavra. A gente precisa se preparar para dias difíceis. Diga, eu preciso me preparar para dias difíceis. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar para a volta de Jesus. Você precisa se preparar para crises. Você precisa se preparar para tudo ruim que vem acontecendo. Você precisa se blindar disso, para quando chegar, você está preparado. Quando chegar, você está preparado. Os economistas, eles sempre ensinam que as pessoas, elas precisam ter uma reserva de emergência. Já ouviu falar nisso? Reserva de... O que é reserva de emergência? É um dinheiro que você não mexe por nada. Para que serve o dinheiro da reserva de emergência? Já está dizendo, para uma e somente para uma emergência. Você não vai usar o dinheiro da emergência para comprar uma pizza, para comprar nada disso. Dinheiro de emergência já está dizendo para emergência, não mexe nele. Os economistas ensinam isso. Aí tem gente que diz, ô bispo, eu não tenho dinheiro nem para comprar o pão, que dirá para emergência. E talvez você está vendendo o almoço para comprar a janta. Se prepare. A palavra está dizendo, esteja preparado, mas tome o exemplo de Abacuque. Ainda que eu veja essas coisas ruins me acontecerem, a minha força, a minha alegria está no Deus da minha, porque é Ele sempre que vai salvar você e tirar você dessa. Amém, pessoal? Nós vamos orar e vamos declarar para que os próximos dias sejam de bênçãos. Mas se eles forem dias difíceis, nós estaremos o quê? Diga, eu recebo essa bênção na minha vida em nome de Jesus. Fica de pé e glorifica ao Senhor bem forte, igreja. Todavia me alegrarei no Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.